Fala, pessoal. A pergunta para vocês é: corretor, ele é concorrente ou parceiro de outro corretor? Assiste esse episódio até o final e você vai saber da realidade. Sejam bem-vindos ao Informa Coletivo, seu portal de informação habitacional. Eu sou o Thiago Silva e vou acompanhar vocês neste bate-papo. E lembrando que hoje teremos novidades, tá, pessoal? É isso mesmo. Você já se inscreveu no link? Se não inscreveu, ó, ativa o sininho, clica no link abaixo aqui, ó. Vai colher muitos conteúdos, tá? E vou direto no ponto para vocês assim, ó. Hoje eu tenho 3 convidados mega especial. Um deles, Thiago Freitas, Led Leno, Elida Marques. E eles vão falar para vocês assim, ó. Corretor é concorrente ou parceiro? Seja bem-vindo, Elida, Thiago, Led Leno. Muito obrigado. Obrigada. O que você acha aí? Já vamos começar assim, né? Abrindo nosso podcast no Pega Pra Capar. O que vocês acham? Eu sempre tive uma teoria, né, Thiago? Que o corretor, ele é um parceiro, né? O corretor, de verdade, ele é parceiro um do outro. Né? Aquele que trabalha certo no mercado, que tem honestidade, que trabalha certo com o cliente dele, que é idôneo com as marcas que ele defende, ele é parceiro. Aquele corretor malandro, aquele corretor que não é corretor, né? Que a gente fala que ele está passando pelo mercado, às vezes, para suprir uma necessidade financeira dele, aí ele é o concorrente. Porque ele começa a trazer malefícios para o nosso mercado. Ele começa a trazer aquela teoria antiga que o pessoal tinha, que corretor era só para arrancar o dinheiro e não para mudar a vida da pessoa através do habitacional, né? Então, tem muito isso comigo. A partir do momento que você exerce bem, você é parceiro não só do seu colega, mas do mercado. Até porque ninguém consegue atender o mercado sozinho, né? Eu costumo brincar, já brinquei muito, trabalhou junto, né, Led? Que a bênção de cada um é de cada um. Então, aquele dia que você pega aquela família ali para mudar a vida dela através do imóvel, para realizar o sonho, é a sua bênção ali e você abençoando a vida do seu cliente, né? Ao passo também que tem profissionais, vamos dizer assim, que através do mercado imobiliário ele acaba destruindo o sonho da pessoa e formando um pesadelo para ela. E você, Elida? Não, eu acho que é parceria sempre, né? Porque eu acredito que só enriquece essa troca, né? A parceria de corretores sérios, né? Não aquele corretor que está ali fazendo bico, né? Mas corretores sérios mesmos, eu acho que só tem a agregar mesmo. Show. Led Leno? Assim, eu até falo para os corretores que trabalham comigo, né, que o sol nasce para todo mundo, né? Então, assim, todo mundo tá ali para brilhar. O mercado imobiliário é um mercado muito forte, né, de Uberlândia, é maior até que Belo Horizonte, que é a nossa capital. Então, assim, tem mercado para todo mundo, tem muita construtora. Pegando um gancho do que o Thiago Freitas falou, infelizmente, tem muitos corretores no mercado que não agem em sério, né? E isso acaba respingando, prejudicando nós que trabalhamos com transparência, honestidade e que realmente estamos ali para realizar o sonho dos nossos clientes, porque a maioria dos clientes estão comprando o primeiro imóvel. Então, é realmente um sonho, né? Aquele momento que você está sentado na mesa, que você está falando de valores, né? Mostrando imóvel, escolhendo o imóvel que esse cliente, às vezes, vai morar pela vida toda. Então, a gente tem que ser parceiro, sim, mas parceiro de quem é nosso parceiro. Pessoal, em termos dessa pauta, né, que eu decidi criar e compartilhar essa experiência, esse bate-papo com vocês, é o seguinte, eu identifico assim, mercado, o pessoal vira para mim e fala assim, Thiago, pô, uma imobiliária fez um evento em tal lugar, você vai fazer do lado deles e tudo, eles fizeram numa semana, você vai fazer na outra. Gente, o que o Led falou, não adianta. E se vocês pensar fora da caixa, vocês têm o mesmo resultado que a imobiliária anterior. E não existe concorrência entre o ramo. Existe competição. É diferente de concorrência. Por quê?
concorrência, se vocês pegam ali, vou falar assim, LED, você tem um concorrente. Quem que é seu concorrente? Meu concorrente é eu mesmo, né? Meu concorrente Entenderam? é eu mesmo. É isso mesmo. Eu não posso pensar, na imobiliária da esquina, na imobiliária X, na Y. Não, eu tenho que fazer o meu. Eu tenho que fazer a minha equipe vender e produzir, né? A gente tem que ter metas, né? Porque quando a gente tem metas, a gente tem um sentido, tem um movimento a seguir. Quando não tem meta, se você fazer uma venda, ou se você não fazer nenhuma venda, para o corretor tanto O faz. direcionamento, né? Há mais ou menos há uns 7 anos, quando a gente começou a desenvolver lá a metodologia, a evolução, né? Trabalhar fatores semanais, fatores diários que vão te levar à venda, né? Bom desenvolvimento do funil de vendas, essas coisas. A gente via muito isso, que o corretor ele não tinha uma regularidade de trabalho. Porque, vamos ser honestos, o comissionamento é um comissionamento legal. Sim. É o mercado que melhor paga, né? A maior remuneração do mundo é Sim. do mercado E imobiliário. aí o corretor era aquele que fazia tudo e não fazia nada. Ele é o que levava a criança na escola. Explique, Ele fazia tudo, não fazia nada. Ele sofria uma venda. Tem uma pessoa no mercado imobiliário chamado Cleiton Dornelas, que ele era um dos sócios da BR House, né? Ele falava muito a questão de sofrer uma venda. O que é sofrer uma venda? Você está corretor e aí você encontra alguém que quer comprar um imóvel. Você não trabalha o dia a dia, você não vende vai pra atrás do família. cliente. Isso. E aí ele sofria uma venda. E aí, se fosse no médio alto padrão, vinha lá na época, há 10 anos atrás, tinha lá 12 mil reais, era uma comissão fantástica. E aí, só que 12 mil era em torno de 15 salários mínimos, né, na época. E aí, esse cidadão ele passava a ser o provedor ali da família o que ia na lotérica. Antigamente se pagava a conta na lotérica, então ele levava o pai no médico, ele buscava o filho na escola. Então não tinha uma regularidade profissional. Não tinha uma frequência, Sim. né? E aí a gente tem hoje muito assim, depois de Ricardo Martins, de Ronaldo Dantas, a gente tem muito essa questão da profissionalização do corretor. E a gente viu muito isso. Então, já trabalhei tanto com o Thiago quanto com o LED. Não sei se vocês lembram que o meu corretor, ele levantava cedo, ele sabia o que ele ia fazer de domingo a domingo, de 8 horas da manhã à meia-noite. E é isso que traz regularidade no mercado imobiliário, o profissionalismo e também a paixão, né? Porque o corretor tem que ser apaixonado por realizações. Hélida, a Hélida tá muito quietinha no canto dela, né, e tal. Eu queria entender um pouquinho qual que é o seu conceito, tipo assim, entre um corretor hoje, para ele ser um corretor de sucesso. Olha, eu vou falar relatando a minha experiência, a minha metodologia particular de trabalho. O que me motiva são minhas metas. Tem que ter metas claras. Tem que ter metas claras, tem que ter números e tempo. E é isso aí que eu vou fracionar e vou correr atrás. Para mim, funciona assim. Se eu não tiver um norte, você fica perdido e automaticamente você já não consegue se planejar. Se vai fazer uma ação, se vai fazer o seu patrocinado, o que você tem que fazer para encher o seu funil para você chegar na venda e chegar no resultado. Então, é organização. Sim. Ter um CRM, se possível. Se não tiver um CRM, ter organização, planejamento, tudo assim, a gestão da carteira de clientes, que é muito importante, mesmo no mercado popular, porque talvez o cliente não está no momento de compra hoje, mas se você acompanhar ele ali, quando ele estiver no momento de compra, você vai conseguir finalizar aquela venda, né? Fazer o acompanhamento do cliente e finalizar. Eu acho que o que define é organização e metas claras. Metas claras e com período bem definido. Normalmente, quando você pontua essas metas claras, você se trata de metas individuais. Individuais. É show, hein? Hoje, se você, no caso, for criar uma meta, como que você... Na verdade, um cronograma, né? Que o pessoal usa muito. Como você criaria esse cronograma? Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Tanto como você, Thiago, você, LED... Ou vocês pegam e só falam assim, ó, eu tenho uma meta, eu tenho que seguir essa meta aqui que é minha e tal, e vamos fazer acontecer. Eu procuro ter um norte. O norte da minha taxa, a minha taxa de conversão. Eu vou olhar ali nos 3 últimos meses, vejo como que foi minha taxa de conversão e vou ver o que eu fiz para mim chegar naquele resultado. Vamos supor, eu tenho uma meta que eu preciso de 4 vendas esse mês. O que eu preciso fazer? Olha, mês passado eu coloquei 3 vendas. Então, esse mês significa que eu vou ter que fazer algo a mais. Fazer o que eu fiz mês passado e algo a mais.
para mim captar mais cliente, para mim abastecer meu funil automaticamente para mim chegar nesse resultado. Então, assim, é matemática. Para mim, funciona dessa forma. Show. Thiago. Eu vim para o mercado há 10 anos, né? E veio de outros mercados. Gerenciei algumas empresas grandes, assim. Oi, Claro. Né? Até, o recorde até hoje de venda de Claro TV é de uma equipe minha. Isso, Minas, Alto Paranaíba, né? Aqui, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo. O recorde ainda era nosso. E eu trouxe essas táticas para o mercado imobiliário, principalmente de instituição de metas, né? Corporativizar isso aí. Foi a questão que eu te falei. A gente saiu de um amadorismo para se profissionalizar no mercado. Então, quando a gente inicia um corretor iniciante, o primeiro passo é fazer ele vender. Então, ele tem que vender. A primeira meta dele tem que ser vender. Você segura essa parte aí do corretor iniciante que eu vou chegar nela. Tá. Sim. Aqui, ó. Mas quando você tem o corretor que ele já começa a aprender, né? Então, eu costumo brincar o seguinte, né? Desde 2016, eu não pratico esporte nenhum mais. Então, meu esporte hoje, ele é venda no mercado imobiliário. Então, é querer ali se superar, alcançar as metas. Isso que trouxe muito resultado positivo, né? Deve ter 12 prêmios da opção de primeiro gestor, né, na época com isso. Então, trazer o crescimento, mas estudar muito o mercado. Questão de sazonalidade. A gente tinha muito problema em algumas imobiliárias que a gente trabalhava, que achava que era só escalar. É só, o mês que vem eu tenho que vender a mais, E não se pegava a questão de sazonalidade. Tem época que o cliente compra mais, compra menos. Tem época que a gente trabalha o imposto de renda. Tem época que a gente tem... queda de receita da caixa, então começa a condicionar mais, reduzir o recurso. Então, tudo isso a gente tem que saber analisar para traçar essas metas. E contrapor com as suas metas pessoais. O que eu quero receber, o que eu quero ganhar do mercado, o que eu quero crescer financeiramente na minha vida através disso. É bem o que a Aida falou mesmo, tá? Mas contemporizando com o que você vai ganhar, como me qualificar, como valorizar a minha comissão no mercado, como valorizar como um corretor que busca a solução de crédito melhor para o meu cliente, como capitalizar em cima disso também. Então, são vários fatores que vão trazer essa meta. Lógico que quando a gente, na função do LED hoje, que é gestão, então ele tem pessoas, ele tem um compromisso com a empresa, então, ele tem que cumprir aquilo para que sustente o negócio, para que ele ganhe dinheiro, para que o corretor ganhe dinheiro, que o mercado reconheça ali, não, vamos investir na equipe do LED Lennon, por quê? Porque a equipe dele traz retorno para mim. Então, tem muito isso. Eu tenho certeza que eu cheguei a ter 25 corretores, né? Era uma época que eu quase não dormia. Acho que você quase não dorme também, né, LED? Atualmente a gente aumentou a equipe, né? A gente estava com a equipe bem reduzida, mas uma equipe bem produtiva, né? A gente bate 4 milhões e 800, né? A nossa média de VGV, com uma equipe mais ou menos de 6 corretores. A gente aumentou a equipe agora, né? Com corretores que já são do mercado, mas às vezes estava trabalhando em algum lugar que não tinha gestão. Porque sem gestão a gente sabe, gente, o barco não vai andar para frente, né? O corretor, infelizmente, a grande maioria não consegue andar sozinho, né? A Hélida, com certeza, ela consegue andar sozinha, ela precisa de alguma coisinha ou outra, mas a grande maioria é realmente dependente de uma gestão. Então, pegando a pergunta do Thiago, a gente tem que ter estratégia, né? Sem estratégia, também fica complicado de trabalhar, porque você não consegue dimensionar para os corretores também quais vão ser as ações do mês, né? Então, a gente tem que ter ações estratégicas montadas que a gente faz todos os meses. A gente tem que fazer a ação pirata também, que é aquela ação que você vai para a porta de uma empresa, você tem que fazer um PAP em empresa, você tem que fazer ligação, corujão, né? Enfim, a gente tem que tentar de várias formas, né, fazer uma captação com excelência, com resultado. Pontuando essa estratégia, eu já vou entrar assim. É interessante para vocês criar uma estratégia e convidar um outro parceiro de outra imobiliária que seja, ou que trabalha por conta, né? Para participar dessa estratégia com vocês. É interessante isso ou não? Como é que funciona? Para mim, sim. Para mim é interessante, até porque você foi falando, eu já fui na minha cabeça lembrando de situação que eu já vivi. Que igual ele estava falando agora sobre a questão de gestão, é uma dor,
dos corretores hoje, a questão da falta de gestão, né? O gestor que está ali só de enfeite, que não dá suporte nenhum. Isso é uma dor muito grande para o corretor que tem uma dependência maior, né? Por isso que o corretor tem que se enxergar como um autônomo. Independente dele estar ali debaixo da gestão, ele tem que ter esse feeling, né? Que ele é a empresa, ele tem que se enxergar dessa forma. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu estar na imobiliária e a equipe não ser engajada, até mesmo por falta de uma gestão clara, e não querer fazer a ação, e eu convidar corretor parceiro de outra imobiliária. Amigo, vamos fazer eu tenho uma ação assim, ninguém quer participar e tal, vamos. O que você pegar é lead seu e o que eu captar é cliente meu. E tá tudo certo. E já fiz e deu super certo. Eu acho que agrega, só agrega. Show. É a questão do conforto na parceria, né? Às vezes a imposição, você vai trabalhar com um colega tal, e ele não traz produtividade para o processo. Tem várias parcerias com você, né, Thiago? E Opa. todas deram certo. Eu sempre falei, o meu foco realmente é imóvel econômico na planta. Eu não consigo fugir disso. Foi isso que me levou para a SIC, né? E tal, na época. E aí, a gente faz muita parceria em terceiro. Você já tem terceiros. Tem parceria de crédito com outras pessoas. Hoje, eu mesmo fiz parceria com um colega de mercado, foi meu corretor, e ele tem um imóvel de terceiro também. Então, a parceria agregada ao mercado imobiliário ela é muito importante. Assim, eu não tenho muita familiaridade em fazer parceria com outras imobiliárias, porque, assim, eu costumo até falar para meus corretores, ou eu sou o gestor, ou eu sou o corretor. Eu não posso perder meu tempo ou pegar meu tempo para ficar atendendo cliente meu. Tem que fazer meu time vender. Então, assim, eu particularmente não tive, né, parceria com outras imobiliárias, porque eu faço a gestão. Então, quando eu monto uma ação, o meu time compra a ideia, a gente faz e todas têm resultado. Mesmo que seja uma venda, mas a gente tem resultado. Né? A gente fez uma ação recentemente, teve corretores que tirou 2 vendas, né, da ação. Então, assim, com cliente de 63 anos de idade, a gente conseguiu vender. Então, eu não tive essa familiaridade, mas entendo a parceria, né? Mas, assim, quando tem igual a Elda citou, é porque existe uma falta grave de gestão. Porque o assim, seu caminho hoje, Led, ele é mais ou menos o inverso, né? A gente saiu de escritórios maiores e veio para... se reduziu e trabalha mais como corretor, né? A gestão, que é a sua área hoje, ela é de vital importância para o sucesso do negócio. Que seja realmente gestor, não o enfeite, aquele que vai lá, coloca um terno e fica lá em cima da mesa, fazendo de conta que está fechando a venda, que não estuda estratégia de mercado, que não estuda crédito, que não estuda relações interpessoais, que não sabe gerir pessoas, que não tem uma qualificação acadêmica, porque o grande problema hoje da gestão no mercado é que o pessoal não tem conhecimento e não tem qualificação. Eles acham que, às vezes, uma qualificação em gestão de pessoas, uma imersão onde a gente esteja falando ali de PNL, essas coisas, é bobeira. E não. Quanto mais horas acadêmicas você tem também atrelado à sua experiência profissional, aquilo que o mercado te dá. Eu falo assim muito de você porque eu vi quando você chegou a primeira vez no escritório e pegou... se eu não me engano, 50 panfletos e sentou comigo lá. Então, Tiago, o que você sabe fazer? Então, já vamos aproveitar. Já que vocês estão atropelando, eu já quero aproveitar, então. O que faz uma pessoa hoje iniciar o nosso ramo, né? Que falar assim, corretagem de imóvel. Tem muita gente que vem somente pelo dinheiro. Mas tem muita gente que vem para falar assim, poxa, eu consegui realizar o sonho da casa própria daquela família ali, ó. Para vocês, assim, para mim entender um pouquinho também, né? Porque uma coisa é eu falar experiência minha, outra é pegar a experiência de vocês. Igual você mencionou, quando você começou, Isso. quando o LED começou, era panfleteiro, é isso? Nós ficamos aqui uns 15... Nós tivemos um bate-papo. Eu sempre falei, um dos corretores mais espertos que eu conheci no mercado foi o LED. Tanto que ele batia de frente com a Fabiana, que já tinha 5 anos de mercado, né? E eram os dois que disputavam ali na maior imobiliária de Uberlândia na época. Na né? época. A gente tinha lá 120 vendas, os dois tinham mais de 10% das vendas do escritório, todo mês, né? E aí, com 15 minutos, ele chegou, ele filtrou o que você sabia, ele filtrou o que eu sabia, o que o André Parreira sabia,
e tal, e foi pra rua e em 3 dias eu vi ele trazer uma pasta e fazer uma venda. Então, é um dos caras mais desembolados, vamos dizer assim, que eu vi no mercado imobiliário. Sim. Eu vim pro mercado imobiliário, na época eu era vendedor de um grande escritório de produção artística. Na época eu vendia a Edson Hudson, vendia Jean Giovanni, vendia algumas bandas regionais aqui e vendia o Esquema Novo da cidade aqui. E o Esquema Novo acabou. E aí o dono da banda me chamou para vir pro mercado. Ele, olha a tática dele. Thiago, tem um negócio pra gente vender que é quase igual a vender show. A gente assina o contrato, não sabe quando vai receber. Dessa forma. Eu já tinha passado por outros mercados, mas me trouxe pro mercado. Então, eu cheguei no mercado imobiliário, eu sempre acho que a gente tem uma missão em tudo que você faz, né? Então, todos os mercados que eu passei, sempre uma missão e sempre muito de desenvolver profissionais. Eu nunca montei uma equipe, vocês conheceram minhas equipes, que as pessoas eram do mercado. Mas pessoas que precisavam mudar a sua realidade através do mercado imobiliário e mudar a história das pessoas que eles atendiam. E por né? que esse conceito, Thiago? Eu já trago isso de todos os outros mercados que eu estava. Então, quando eu vim para o mercado imobiliário, eu tenho muito respeito de onde a gente ganha o pão. Isso é indiferente, eu não larguei o mercado artístico, então eu tenho muito respeito. O mesmo caso, eu quero até contrapor. Aquela senhorinha que sonha em conhecer o Roberto Carlos, sabe? Aí você vai trabalhar no show do Roberto Carlos e você consegue fazer ela pegar a rosa dele. É a mesma coisa da menina que vai casar agora e está comprando o primeiro imóvel dela. Você está realizando o sonho dela da mesma forma. Só que a menina que está comprando imóvel, você tem que ter muito mais responsabilidade. Porque 90% dos clientes que a gente atende, principalmente no econômico, vai morar a vida inteira nos 2 quartos que ela está comprando. Tá? Então, essa é a minha missão, né? De realizar o sonho das pessoas. Quando eu entrei nesse mercado, eu tinha uma dívida de 120 mil reais. Sabe o que é você receber uma comissão? Você passou pela maior da América Latina. Então, você sabe tanto que demorava para a gente receber uma comissão na época, né? Então, 120 mil reais. Eu recebi uma comissão dessa pessoa que me chamou para vir para o mercado. Até vou falar o nome dele aqui, que sou muito grato ao Sandermon, né? Sim, sim. O Sandermon foi a pessoa que me trouxe. E depois eu sou muito grato a algumas outras pessoas, que eu quero citar depois mais, que foram as pessoas que me lapidaram nesse mercado. Mas eu tinha que vender para suprir essas dívidas que eu tinha. Então, eu paguei esses 120 mil reais em 6 meses do mercado imobiliário e troquei o carro. Eu estava em um carro que eu andava muito aquela história do Ronaldo Dantas. O LED passou por isso também quando ele trocou o carro, eu lembro, a gente comentou sobre isso. E o meu carro, a minha primeira venda, eu juro por Deus, eu andei 47 quilômetros. Pode perguntar ao Marciano. Que foi o Marciano, foi o cara que me ensinou a vender. Eu acho que a primeira venda de todo corretor é a mais difícil, a né? mais difícil. É engraçado. Acaba o combustível no meio da rua, você não tem dinheiro para repor. Ou então, no meu caso, quando eu vim para gestão, eu já estava assim, mais fortalecido, mas eu tinha problema de saúde em casa, do meu pai, né? Então, mas eu dividia o salário, assim, ali, a ajuda de custo que eu tinha com os corretores que estavam entrando. Porque, às vezes, quando ele tinha o carro, ele não tinha dinheiro para abastecer. Quando ele tinha... às vezes, ele não tinha o carro. Então, eu emprestava o meu carro, ainda colocava combustível e a gente foi lá galgando, assim, o mercado. Hoje, eu acho um pouco mais tranquilo para quem entra no mercado do que naquela época. O Thiago pegou muito aquela fase. A gente subia aqui a Afonso Pena e descia, porque eram poucos correspondentes bancários, você tinha que imprimir a pasta. Às vezes, você não tinha dinheiro para imprimir a pasta. Você não tinha uma consulta de SPC Serasa, que você já chegava com a pasta pronta. Não, você levava a pasta, aí o cliente era negado por SPC Serasa e você não tinha o score dele, saber onde ele estava devendo, você não tinha essa facilidade que você tem hoje de abrir um aplicativo e puxar o histórico, né? Sim. E aí a gente voltava e começava a trabalhar, que é o que a Elida falou, a vida do cliente. Não, peraí, então você tem uma dívida aqui, aí a gente ia lá na CDL, pegava aquele papel gigante, né? E aí ia pagando conta por conta. Tipo, caso de cliente demorar 2 anos para vender e conseguir vender para aquele cliente lá, que a gente trabalhou lá na SIC, 7 anos para vender para o cliente. Ele mudou o panorama. Só que ele comprou um médio padrão, né? Mas era muito isso. E é o que te apaixona na profissão. Indiferente de ser um Minha Casa Minha Vida, né? Que é o nosso foco, né? De trabalho. Ou ser um médio alto padrão, é o sonho do brasileiro. O brasileiro, ele não tem o sonho de ter a Ferrari. O primeiro sonho dele e a estabilidade dele é o primeiro imóvel.
Porque o cliente que compra hoje um Minha Casa Minha Vida com uma renda ali de R$ 2.500, que é o mínimo que a gente consegue vender hoje também, a gente tem que ser honesto, né? A gente não consegue mais vender igual vendia para cliente de 1.300 de renda. 1.800. Então, acabou. Mas esse cliente, na pior das hipóteses, ele programa a vida dele por 30 anos que ele vai pagar esse financiamento, então ele sabe quanto ele vai pagar. É diferente de quem paga um aluguel, que todo ano está subindo em média de 12% a 15%. E quando ele está estabilizado naquele lugar ali, ele pode pedir a casa ou o apartamento, ele tem que sair. O cliente que hoje ele sabe utilizar, porque não existe nada no planeta que seja igual ao Minha Casa Minha Vida. E isso falando partidariamente. Eu tenho a minha visão política, cada um tem a sua. Mas o programa Minha Casa Minha Vida, criado lá no início dos anos 2002. Ele que é o modelo que se segue hoje, porque se fosse ruim, teria acabado no outro governo que a gente tinha. Não teria voltado. Simplesmente se lapidou, mudou o nome, mas continuou as mesmas regras ali, né? Não tem nada no planeta que seja igual. Então, hoje, o casal que junta 2 salários mínimos ali, compra um imóvel e vai pagar R$900 de parcela. Qual aluguel você paga em Uberlândia hoje de R$900? A gente não tem um aluguel de R$900. A não ser que seja uma colônia mesmo assim. Aí você vai morar do lado de... Você vai morar do lado de quem você não conhece, você vai ter polícia na sua casa. Já teve casos lá no externo. A gente tem um projeto do externo, né? Que acho que foi uma grande escola pra gente. Que a gente entrava na casa do cliente, aí você via roedor no fundo, você via o esgoto passando na porta. Cachorro avançando. Uma vez eu fui fazer um atendimento com a Fabiana Faria, que a gente está atendendo o cliente na casa do fundo e na casa da frente foi estourada uma boca de fogo. E aí a moça falou para mim, o meu sonho é mudar daqui porque eu não aguento isso é todo dia. E ela mudou para um apartamento de 40 metros, tá super feliz, mora ela, o esposo e 2 filhos, né, de 40 metros, já compraram um carro. Então, eles mudaram a vida através do sonho da casa própria. E, como eu volto a frisar, se você for para os Estados Unidos, que tem uma estrutura imobiliária muito boa, se você vai hoje para a Holanda, que é um dos países mais desenvolvidos, não tem nada parecido com Minha Casa Minha Vida. Então, se você, que é o nosso caso aqui, o nosso foco hoje, foca e tem respeito pelo mercado imobiliário, você consegue proporcionar uma família ascensão de vida. Dali, ele começa a querer ganhar melhor, ele começa a querer estudar mais, porque ele sabe quanto ele vai gastar com moradia pro resto da vida dele. Sua opinião, Wellington? Então, voltando lá no início, né, no meu início lá, eu entrei no mercado imobiliário foi por opção mesmo. Eu estudei o mercado para entrar nele. Eu tive que me ressignificar. Foi numa fase da minha vida bem delicada. Eu tinha acabado de perder meu pai, estava à beira de entrar na depressão. Eu me reinventei, porque eu tinha sido mãe. Então, eu fiquei um período sem trabalhar e eu pretendia voltar como empreendedora e abrir uma loja física. Era uma loja de calçados, eu trabalhei muitos anos com loja com calçados e abri. Só que eu pensei, essa realidade não dá para mim mais. De ter o horário de abrir a porta, de fechar a porta, de ficar ali, filho pequeno, a realidade era outra. Eu comecei a estudar dentro de vendas, o que eu poderia trabalhar para ter uma certa autonomia. E aí eu descobri que o mercado imobiliário tinha o produto mais caro da prateleira, porque a ambição, eu sempre tive ambição. Porque assim, tem que compensar. Para mim trabalhar, sair da minha casa, hoje eu tenho minha filha, é outra realidade. Então, o produto mais caro é o imóvel. Eu vou arriscar, eu vou tentar. E aí eu comecei a estudar e comecei no mercado sem saber nada, sem conhecer ninguém. E desistir não era opção, porque eu estava determinada a fazer dar certo. E aí, falando da primeira venda, né, que é o desafio de todo corretor quando inicia, a minha primeira venda ela demorou 70 dias para acontecer. Não tinha gestão, o gestor abandonou a imobiliária com uma semana que eu estava e eu fui para a internet estudar, né? Tudo que tinha de conteúdo gratuito no YouTube, eu comecei a estudar várias plataformas, que inclusive depois, se alguém quiser, para passar para corretores que estão iniciando, porque me ajudou muito, eu sou extremamente grata, né? E aí as pessoas ficavam assim, nossa, sua venda vai acontecer. Corretores mais antigos que não gostavam de ajudar também. Sua venda vai acontecer, achando que eu estava pensando em desistir. Só que não era uma opção desistir. Falei, vai dar certo. E comecei a trabalhar tudo. Lista fria, corujão, sinaleiro, tudo. E aí, com 70 dias, aconteceu a minha primeira venda. E eu falei assim, eu não vou subestimar ninguém. Teve a rodada de negócio da Realiza. Eu peguei todos os meus clientes, todos. Ó, lembrando, Realeza, forte abraço aí, viu, Rafa?
Não esqueci de você, não. Nesse dia dessa rodada de negócios, eu chamei todos os meus clientes. E era a minha primeira rodada de negócios. Todos os meus clientes que eu estava em tratativa foram. Eu fechei 4 vendas. E aí foi Pediu assim. música. E aí, nessa noite eu nem dormi. Porque, assim, eu só chorava e extremamente grata, eu nem acreditava, sabe? Porque eu sei a luta por trás que foi de tudo isso, né? E quando eu vi o que era realizar um sonho do primeiro imóvel, aí passou a ter outro peso, outro significado de você realizar o sonho. Talvez a pessoa está comprando a compra, assim, o valor maior da vida dela, a maior compra da vida dela. Talvez ela nunca mais vai comprar nada maior que aquilo, né? O sonho dela, daquela conquista, não tem preço. Então, isso traz um peso muito grande e que hoje, para mim, é um prazer imenso de eu saber que eu sou uma ferramenta que estou ali para ajudar ela a conseguir essa conquista do primeiro imóvel, né? Basicamente é isso. Bom, a minha história é um pouco engraçada, né, no começo. Realmente eu entrei no mercado meio de paraquedas mesmo, né? Todo mundo sabe disso. Eu trabalhava em outro ramo, totalmente diferente, né? Mexia com segurança, né? Segurança de câmera, alarme, enfim, esse tipo de coisa. E no determinado momento, eu e minha esposa, abraço, Letícia, a gente estava realmente, né, passando uma situação financeira bem delicada, né? Aí, do nada, ela entrou numa plataforma, né, de emprego e viu lá, consultor de vendas. Aí eu falei, não vendo, né? Ela falou, você vai. Falei, não vou. Ela falou, você vai. Aí eu fui. Cheguei, era imobiliária, né? Aí bati um papo, né, com o meu gestor na época, que era o Alisson Carvalho, né? E ele me explicou um pouco e, assim, eu pego muito rápido, né, as coisas, as situações. Então, eu já comecei acho que com 3, 4 dias eu já fiz uma venda. Foi uma venda muito difícil, né, que eu assinei o cônjuge aqui, o outro cônjuge estava lá em Rio Verde, tive que arrumar dinheiro emprestado, pedir algo, súplica para alguém me levar, né? Na época, graças a Deus, alguém me levou, fui lá, assinei com a outra parte e deu certo. Então, no começo, realmente foi por situação financeira. Mas depois a gente vai passando. Aí eu já comecei a fazer gestão, aí já é um caminho totalmente diferente, né? Aí a gente já trata uma situação como não financeira. O dinheiro, a venda, ela é uma consequência, né? Então, hoje eu enxergo o mercado imobiliário como o que a Hélida falou, né? A gente não está ali para vender, a gente está ali para realizar sonho, né? Para ajudar famílias a saírem do aluguel. 98% dos clientes que a gente atende hoje pagam aluguel. Então, é aquela venda delicada, é uma venda que você tem que explicar realmente todo o processo, ser transparente com os clientes, para eles poderem também fazer algo, né, que caiba no bolso. Não adianta também você querer atropelar o processo e lá na frente o cliente te odiar pela vida toda. Né? Aquilo Então, que eu isso falei, é muito importante. realizar o sonho e não arrumar um pesadelo. Não arrumar um pra frente. pesadelo. E o termômetro que a gente tem, se a gente está fazendo isso certo ou não, quando vem uma indicaçãozinha, né, gente? Eu falo até para meus corretores, gente, o corretor que não tem indicação, ele está trabalhando errado. Eu tenho indicação, toda semana eu recebo indicação. Hoje, eu vendo, todos os meses eu faço 1, 2, 3 vendas, tudo indicação. Cliente que eu vendi há anos atrás, me indica, às vezes, um familiar ou um amigo. Então, o corretor que trabalha certo, ele tem indicação todos os meses. Normalmente, quando eu tenho um bate-papo ou outro com alguns parceiros, né? Eu tenho um costume de falar assim: pessoal, vocês têm que ter muito cuidado ao ajudar um cliente a realizar o sonho da casa própria. 2 motivos. Primeiro, para o sonho não se tornar pesadelo, para o cliente não ficar desiludido e achando que ele não tem esse potencial, né? A capacidade de realizar o sonho da casa própria. E o segundo é que vocês não estão vendendo uma dívida igual um veículo, uma moto. É uma dívida de 30 anos e agora 35. Vamos se dizer, se for Caixa Econômica Federal. Então, 30 anos é uma dívida e é o que você pontuou, Hélio. Eu estou vendendo uma dívida gigante. É o maior investimento que aquele cliente ali realizou. Isso é gratificante para o cliente. Você sabe por quê? O cliente ele não vai enxergar o volume de parcelas que ele está pagando. Ele vai enxergar o momento dele, a conquista dele,
e paga de forma prazerosa. Isto é bom, Na tá? verdade, ele enxerga mês a mês, né? Todo Cliente mês. Minha Casa Minha Vida, ele não enxerga um longo prazo, ele enxerga um mês a mês. Cabe no meu bolso dentro do mês? Eu vou fazer. Não cabe, então não vou dar dá. um passo e marcar a É perna. onde que vira pesadelo. E tem muitos corretores que estão iniciando, né? Eu tenho o costume de falar consultores, né? Que está iniciando, que não enxerga isso. É aquele verdadeiro consultor que enxerga o quê? Somente o bolso dele. E esse que enxerga o bolso dele, eu queria que vocês falassem algo para eles também, para mudar um pouquinho essa visão deles. Mas é aquele passo que a gente comentou bem no início aqui. Quem é corretor e quem está corretor, né? A pessoa que é corretor, ele vai se qualificar e ele vai se preocupar com a perpetuação do mercado dele. Então, hoje ele está trabalhando no mercado imobiliário, amanhã ele vai estar trabalhando no mercado imobiliário, ele vai se aposentar fazendo isso. Ele vai passar pelas crises do mercado, porque por melhor que seja o corretor, por melhor que sejam os modos de captação dele, por melhor que sejam as indicações dele, ele vai passar pelo deserto uma hora. Não é todo mês que é da mesma. Sim, só que ele tem que saber que o deserto é passageiro, aí ele já tem casca e ferramentas que vai fazer ele passar por aí, né? Mas o verdadeiro profissional do mercado imobiliário, ele, indiferente do período que ele está passando, ele vai continuar no mercado imobiliário. Falou que levou 70 dias para fazer a primeira venda, né? Eu não tive esse problema de tanto tempo, porque eu já vinha de um trabalho de rede social, que era muito mais fácil na época, tá? Você postava e vendia. Rede social vendia, né? Vendia Hoje- muito hoje acabou. eu tinha uma rede social, duas estouradas, uma de banda, outra... o Instagram, eu comecei a dominar ele muito bem no início mesmo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o trabalho que vocês fazem, que parabéns, tanto o Thiago quanto o Led, eu aprendo muito com vocês. Hoje eu falo que eu fiquei muito mais no analógico do que o digital. Mas na época era muito fácil de vender, né? Através disso. Então, quem está chegando agora no mercado tem que fazer essa analogia. Eu estou aqui para passar um período, ou eu quero defender um mercado, eu quero defender o meu ganha-pão, eu quero defender uma bandeira. Porque, igual a gente fala muito, o pessoal às vezes fala que é meio batido esse termo realizar o sonho. Mas se você vier para o mercado imobiliário, não para realizar o sonho de pessoas, não para mudar a vida da pessoa através da aquisição do seu primeiro imóvel, você está no lugar errado. Porque venda, produto, tem muita coisa. O Rick Chester ficou milionário vendendo água. Lógico que não foi vendendo água, né? Mas, assim, hoje ele mesmo fala que uma água dele pode custar R$7.000. Flávio Augusto ficou milionário vendendo curso e metodologia, né? A gente falou aqui hoje do Abutre, né? Esse corpo inteiro tá ficando rico vendendo imagem, né? Então, tudo é venda. Porém, alguns mercados, algumas coisas que você vende, você tem que ter uma responsabilidade maior, tá? E a gente costuma falar que a comissão, ela é uma consequência do seu trabalho bem prestado. Se você não foi dono com o seu cliente, você pode até receber a comissão, mas lá na frente você vai... Deus vai usar uma ferramenta para te mostrar. Você causou um prejuízo lá atrás, você está ganhando maior aqui. E outra coisa, corretor que não é idôneo, corretor que não realiza sonho, não colhe indicação. É verdade. Não, nesse ponto aí, o que eu tenho para falar? Tira o cifrão do olho, simples. Tira o cifrão do olho, esquece a comissão. A comissão, como o Thiago falou, é uma consequência. Você tem que pensar que você é um consultor e um realizador de sonhos. O que é ser o consultor? Além de todo o processo que o Led falou, de acompanhar o cliente, você tem que acompanhar, ensinar, educar o cliente, porque é a gente que tem que saber, não é o cliente que está chegando. Talvez o poder de compra dele hoje não dá, mas você sabe que existe um caminho que no médio e longo prazo ele consegue realizar esse sonho. Então, esse trabalho bem feito te garante o fruto lá no futuro. Então, assim, é tirar o cifrão do olho, fazer esse trabalho, esquece comissão. A comissão ela é uma consequência mesmo, né? E nunca esquecer da conexão com pessoas. Conectar com o cliente, conectar de verdade. Esquece que você está vendendo. Conecta com o cliente, pega a dor do cliente. Pega a dor do cliente e trabalha ela. Você não vai trabalhar em cima do que você quer vender, em cima do que o cliente precisa, né? Para mim é bem simples e claro, é isso. Para os corretores que estão começando, né? Assim, até quando começa com nós, né, na imobiliária, o que eu falo para o corretor? Gente, você primeiro, você tem que se capacitar, você tem que aprender.
Por quê? É o que o Thiago falou lá. Se você não se capacitar, você vai sofrer a primeira venda. Você não vai estar capacitado, você não vai saber acompanhar esse cliente, né? Até anteriormente eu estava trabalhando meio como gestor-corretor, né? Até tomei um rala do Thiago e falou, cara, você está trabalhando errado. Por quê? Eu queria abraçar todo mundo e fazer o negócio acontecer. E o corretor só de perna para cima, aí Você o cliente trabalho vai dele. lá, assina o contrato caixa, ele me pergunta assim, ó, que dia que eu recebo? Isso, para mim, isso é uma falta de respeito, né? Então, assim, a gente tem que impor uma Eu cometi metodologia. muito esse erro, você sabe disso. A gente tem que impor uma metodologia, pôr o consultor para aprender. Porque, assim, gente, a cada venda, a cada contrato que a gente assina, é uma motivação a mais. Você renova a sua motivação. É a mesma coisa o corretor. Quando o corretor que ele começa a performar, é onde ele começa a motivar. Aí pergunta se ele quer sair do mercado, não quer mais. Mas aí tem consultor, né, que começa e aí ele não performa. Aí ele pega, né, o primeiro cliente, a gente aprova, leva o cliente na mesa. Aí não dá certo, né, por vários fatores. O que ele faz? Ele já sai do mercado. E assim, ó, aproveitando o gancho, no meu início, eu tinha uma grande preocupação de não ser o corretor que fica dependente 100% do gestor. Eu falava, gente, eu preciso A gente tem que aprender. aprender. No início, eu vou trazer o cliente para a mesa e vou observar o que ele está fazendo, vou acompanhar o processo e me aprender. Porque eu acho inadmissível o corretor não saber fazer o básico do trabalho dele. O corretor não saber fazer uma simulação, por exemplo. Entendeu? O corretor, ele tem que ter ali um norte, assim, o básico, o arroz com feijão, digamos assim. Tem corretor A que leve não sabe noção. a lista de documentação, Que porque toda precisa. vez ele vai te pedir um print, ele vai te pedir a lista. Ele está trabalhando há 6 meses, ele ainda tem dúvida de como que monta uma pasta. 6 É? não, Led, tem alguns estão há 6 Mais anos no de mercado. 6 anos. A gente, isso aí assim, uma dor de realmente quem faz gestão, né? A gente tem vários gestores, né? Até gestores que eu reconheço, até a gente comenta direto, eu e o Thiago. A gente sabe quem que é bom no mercado. E quem que é bom no mercado não sai de onde que tá. Aonde você vê gestor, né, navegando, indo para um, pulando para outro, pulando, é porque não performa. Ele não é gestor, ele tá ali de meio que fantasia. Às vezes até o ego, né? O ego. Eu entrei O como ego. corretor, agora eu quero ser... Ele E quer o aquele- lugar, às vezes, do Led, o lugar do Thiago ali. E outra questão também que daria, como se diz, um debate até para estourar a Terceira Guerra Mundial é a questão, né? O gestor vende ou não vende? Gente, Eu nunca deixei de ver. Porque Ó, assim, só para pegar o gancho da que ela falou que é uma coisa muito interessante. Os corretores, gente, por que o time desmotiva? Porque em vez de você fazer gestão, você tá ali ligando para cliente seu, o corretor tá te perguntando alguma coisa e você não dá nem atenção, e você tá atendendo cliente seu. Ou eu já vi uma vez o gestor fazendo, ele falou assim pro corretor, eu não posso atender seu cliente num tal horário, determinado horário, porque eu tenho um cliente meu que eu vou atender. E assim, isso aí eu nunca esqueço, por quê? É o que eu falei, ou você é gestor, ou você é corretor. o LED tá pontuando isso aí pra vocês entenderem. Que toda vez eu via ele estressado e correndo aqui, correndo ali, e vai pra cima, vai pra baixo, vai buscar cliente. Falei assim, garotinho, calma, peraí, vem cá, vamos conversar. Ou você é corretor, ou você é gestor. Qual que é a diferença? O gestor, ele ensina. O corretor, ele vende. Então, o gestor tem que ensinar. Prestar o apoio, o suporte, dar aquela consultoria para o seu corretor. Porque se você motiva o seu corretor, automaticamente, o seu gestor tem dinheiro. E se eu motivo o meu gestor, a imobiliária tem dinheiro. Tá vendo que é um conjunto? É onde a conta fecha, né? Sim, foi o que eu falei nisso. Entendeu? Mas tem Eu muito já- corretor, Thiago, que ele acha que ele tem que ficar o resto da vida debaixo da asa, é dependente. O gestor faz plano de treinamento, ensina, busca ferramenta, aí faz a primeira venda, a segunda, a terceira. Eu acho certo, você tem que ir ali levar, por quê? Porque nenhuma venda é igual a outra. Mas o esqueleto da venda é o mesmo, né? E aí, quando chega na quarta venda do corretor, a Hélida entrou hoje na imobiliária. E aí o gestor vai dar uma atenção para a Hélida, porque ela está chegando agora. Só que isso gera briga dentro da equipe, desconforto, conversa. Já teve caso de corretor falar assim, não, e estava na 7ª venda.
Ah, mas o dia que eu precisei, o gestor não estava comigo. O cliente estava aprovado, o plano da venda estava traçado, o gestor da construtora estava avisado, era simplesmente acompanhar. Levar o cliente. Por quê? Porque até no final, ali no ambiente que estaria acontecendo, eu estaria lá. Porque eu estaria atendendo o cliente de outro corretor. A gente tem 7, 8, 10, 15, 20, cheguei a ter 25 corretores. E aí essa pessoa soltou esse comentário. Inclusive foi até com o Neto, o gestor. E aí o Neto pegou e falou assim, mas já está na sua 10ª venda. Ele ainda falou, na 10ª venda você não sabe fazer um fechamento. Você não sabe simplesmente conversar com o cliente aqui, porque eu tô aqui para passar a questão técnica da venda para ele. Cara, você pontuando do Neto, assim, agradeço muito, viu, Netão? Pela a força aí que você dá pra gente, os puxão de orelha. Netão, quando a gente começou vendendo opção, né? Não era ele, era a Gisele. Sim. E ele falava comigo assim, Thiago, eu vou pegar a coletiva para tomar conta. O LED não lembra disso, mas eu vou pegar a coletiva para tomar conta. E eu vou fazer você vender. Se você não vender, o bicho vai pegar. Eu falei assim, Netão, então vamos. Aí a Gisele, que já participou com a gente aqui, né, que tá na Amora hoje, foi pra Amor. Aí o Neto tomou conta da coletiva. Aí, vamos lá, pingando. Hoje, graças a Deus, a gente entrega, né, resultado lá na opção. E ele, se deixar, todo dia tá lá, pô. Ô, cadê? Aí já vai pro LED. LED, pô, e aí? Não sei o quê, pô. E aí? Como é que nós vai fazer? Essa semana você não me entregou um cliente. Aí eu já... Ô, Neto, calma. Vai dar Porque certo. ele sofre um troço, pô. O Neto, conheço o Neto tem 24 anos. Não, aí você tá chamando ele de velho. Eu conheço o Neto há 24 anos. Uma vez, eu precisava de um porteiro para um evento meu. Aí me indicaram. Não, tem o Neto ali, ele é parente da Yara e tal. E aí o Neto foi. Chegou lá, fez o evento e nós nos tornamos amigos. E eu vim para o mercado imobiliário e um período depois ele começou na opção como porteiro. Foi. É um exemplo que o mercado imobiliário, se a pessoa se qualificar, ela cresce. O Gustavo, que está na Manzan hoje, né? Popular Taiada, né? Um abraço aí. Gustavo foi meu corretor. O Gustavo, ele me chamou uma vez, 2h da manhã, ele tinha falido, divorciado, o que eu vou fazer da minha vida? Pode perguntar para ele essa história. Falei, Gustavo, veio pro mercado imobiliário. Ah, será que vai dar certo? Falei, seu tio já é corretor. É tanto que ele iniciou com a gente na BR House na época. E só que o Gustavo, ele é o mesmo caso do LED, é o mesmo caso do Neto, é o mesmo caso da Hélida. E o Gustavo ainda tem uma inteligência acima de muitos que eu conheço, né? O Gustavo, ele trabalhou no mesmo mercado que eu. O Gustavo é filho do Dermes, um dos melhores compositores do Brasil. Compositor de Rio Negro Solimões, de Rick Renner, né? E tal. E ele entrou no mercado, talvez com uma situação pior do que a que eu entrei, financeiramente. E ele mudou a possibilidade dele. Ele foi para gestão e, além de gestão, hoje ele é um dos melhores gestores de construtora, de incorporadora que a gente tem dentro de Uberlândia. Né? É a força de vontade. A gente fala também assim, perfil de corretor. Você é proprietário de imobiliário. Existe um perfil exato de corretor? Não existe. Qual que é a principal característica do corretor? É querer fazer o negócio acontecer. Proatividade. Respeito à profissão, respeito ao cliente e querer fazer a coisa acontecer. Nós temos casos aí, vamos dar um abraço aqui pro Wender também, né? O Podrinho. O Podrinho, opa. O Podrinho fala problema. É um dos melhores vendedores que eu já conheci. Se qualificar um pouquinho mais, pode ser melhor. Fabiana Faria, que para mim foi um fenômeno aí. A Fabi. De mob, ela era tutora de curso. O Fábio Silva, que ainda é para mim um fenômeno, que quando eu trouxe ele para o mercado, a gestora de RH não queria deixar, porque ele fala baixo, né? Era frentista de posto. Então não tem um perfil, né? Eu carregava caixa em show, então não tem, né? Muito perfil. Você veio do mercado de segurança. Thiago, você passou pelo mercado alimentício também, não foi, Thiago? Não, o meu foi
Telefonia. Telefonia. Que a gente se encontrava Foi. muito telefonia nessa época também. Né? A Hélida vem de calçado também, velho. Não, na verdade, eu passei muitos anos sendo gerente de loja de shopping, né? Calçado foi uma das, né? Mas eu já passei em grandes multinacionais de roupa infantil, lingerie, calçados, enfim, uma jornada bem longa. Não vou falar muito, senão vai entregar a minha idade, né? O pessoal fala, né, que a gente faz muita coisa. O LED mesmo fala assim, você nasceu quando, né, LED? Não, mas esse aí, pessoal, é muito legal, né? Esse bate-papo com vocês. Por quê? Tem muitos corretores hoje que falam assim, cara, mas o mercado parece que tem mais corretores do que cliente. Fala assim, cara, não, discordo, não vejo isso não. Você que tá batendo no lugar errado. E eu aprendi um dilema com um ex-gestor meu, que falava assim, todo dia, Tiaguinho, ó, hoje, aqui na cidade, acordou 1.000 pessoas querendo comprar um imóvel. Mas também acordou 40.000 corretores querendo vender para essas 1.000. Vai caçar. Aí chamou a gente para ir para caça. E como que a gente ia para caça? Porque hoje tem muitos corretores que, um exemplo, só fica mesinha, ar-condicionado e não cria, né, uma estratégia, uma ação para poder deslanchar, igual vocês hoje deslanchem, né? Espero que deslanchem ainda mais. Então, assim, se a gente tirar esse corretor do conforto, ele mesmo enxergar que ele está muito no conforto, ele vai realizar mais sonhos. Ou eu estou errado com isso aí? Concordo plenamente. Talento, cada um tem o seu. Cada um tem onde é melhor. Isso aí você vai sempre se ancorar nisso e vai lapidar as suas falhas, né, as suas necessidades. Então, a grande dificuldade do corretor hoje é identificar onde ele é mais fraco para lapidar. Eu uso muito a questão de um jogador de vôlei. Eu joguei vôlei, né? Então, ou ele é um exímio passador... Cara baixinho, gente. Por isso que, por isso que eu não me profissionalizei. Não, eu não quis ser líbero. Eu era levantador, então por isso que eu não me profissionalizei, né? Então, eu tinha que jogar, porque eu era bolsista no colégio e eu tinha que estudar de manhã regular, estudar à tarde, tinha que ser atleta e ainda à noite tinha que fazer o estágio, que era um estágio remunerado, né? Eu fui da primeira turma de telemarketing mesmo do Brasil, que era na Telefônica do Brasil S.A. A gente vendia telefone inteligente. O Thiagão sabe o que é isso. Sim, sim. Uma tecla você atendia um negócio, o outro você, na época, inventou a secretária eletrônica e tal. E assim, trazendo muito pro vôlei é o seguinte, ou o cara é um exímio passador, ele é um defensor, o bloqueio dele é forte. Os melhores jogadores e mais completos são aqueles que então ele já tem um bloqueio top, então ele vai lapidar o ataque dele, ele vai a defesa dele. Então, o corretor tem que ser a mesma coisa. Eu sou muito bom no digital, só que o meu externo é ruim. Então, peraí, vou saber como é que faz. O LED Lennon é bom de fechamento. Eu falo porque eu aprendi a fazer fechamento observando. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha MRV e quartos para vender só. Então, só conhecia isso, porque foi o que eu achei de panfleto com o Sandermon lá. Quando eu cheguei na BR House, entrei numa salinha, então tinha um monte de construtoras, então eu já tinha mais coisas para vender. Então, foi aprender aquilo ali. Só que bateu naquela barreira. MRV e quartos era só um modelo de venda, era só um correspondente, então já era fácil. Não, então foi aprender a vender opção, porque a opção pagava melhor na época, né? Então, quando foi aprender a vender opção, eu sou muito grato ao Kennedy Salas também, foi o cara na época que chegou, e na época os top de venda de opção era o Carlão, da Pontual, e o Jenner, hoje da Imob Clube. Da Imob Clube. Isso, na época, não lembro nem o nome da imobiliária dele. E aí não era aquela central de vendas que a gente tem hoje da opção. Era lá na Rodrigues da Cunha. A hora que eu entrei, eu fiz muita amizade com o Kennedy, porque o Kennedy, quando era solteiro, era baladeiro, sabe? Então, eu fiz muita amizade com ele e o Luiz Guilherme, porque eles eram fã do de Corvinteiro. Vou entregar eles aqui agora. E aí, ele pegou e falou assim pra mim, ele apontou e falou assim, cola nesse cara, porque esse cara é o top e eu não fecho tão bem igual ele.
eu já tinha fechado venda com o Kennedy, que para mim era um cara fantástico. E aí eu fui ver o Jenner fechar a venda. E o Jenner vem da mesma escola que o Thiago, que é a MRV, né? Sim, sim. E assim, aí eu vi aquele cara fechar uma venda na opção. Então, assim, sou muito grato ao Jenner. E parabéns pelo closer que ele é, né? E aí eu aprendi a vender opção. E aí eu aprendi a vender Realiza. Mas sempre observando. Aí eu aprendi a vender CIA na época, que era um produto que era dificílimo de fechar. Tudo observando essas pessoas do mercado. Então, fui lapidando as minhas dificuldades, observando quem fazia um negócio bem feito. Por quê? Porque eu já era um cara que vinha de rua. Vendia cerveja, vendia telefonia, vender chip na Tubal Vilela. Né? Na época, era o chip controle da Vivo, da Oi na época. E tal. E aí eu fui lapidando isso porque aí eu precisava aprender o digital, já sabia fazer alguma coisa de telemarketing, mas eu precisava colocar método nisso, porque é treinamento. Então, fui fazendo isso. E foi a mesma coisa que depois foi o sucesso da equipe. Pô, agora eu estou na gestão, beleza, já tenho formação em gestão de pessoas, né? Então, vamos criar um método aqui. Aí foi pegar o que eu sabia que eu trazia dos outros mercados para o mercado imobiliário. E aí fazer as pessoas aprenderem isso, aprenderem técnicas de telemarketing, aprender técnicas de abordagem, técnicas de fechamento. Então, foi muito isso que aconteceu. Por isso que o negócio virou. Que é muito o que eu vejo hoje em você, fazendo isso. Pessoal, infelizmente, nós estamos chegando ao nosso final de mais um episódio, tá? E para a gente encerrar com vocês, primeiro, quero agradecer muito a participação Elda Marques, Thiago Freitas, Led Lennon. E quero que vocês falem só um pouquinho o que vocês achou da ideia do Informa Coletivo, o portal de informação habitacional, esse canal nosso do podcast. Pode começar, Hélida. Então, eu achei muito válido, né? Porque eu acho que essa troca enriquece. Eu sou super a favor de toda troca que enriquece para o nosso mercado, né? Toda troca é válida no sentido que, às vezes, alguma coisa que ele falou ali me deu um insight que pode agregar para me aplicar no meu dia a dia, né? E eu acho que é super válido, né? Eu acho que é super válido e a gente tem que repetir a dose. Eu quero agradecer a oportunidade. Até porque é muito difícil a gente encontrar os colegas assim, né? Para bater um papo sobre imóvel. E a principal característica do corretor é falar de imóvel. Né? Sempre, ele tem que qualquer ser lugar falar de que imóvel, vai. esse crescimento. Você falou umas 2, 3 coisas aqui que eu lembrei, assim, que não estou aplicando isso aqui, eu tenho que aplicar no meu dia a dia. Foi o que você falou. Então, agradecer o Thiago, agradecer o LED, né? Que Deus abençoe que esse podcast ele cresça cada vez mais e ele seja uma grande ferramenta aí, tanto para quem está entrando, ou quem já está há mais tempo no mercado, que precisa, como a gente assim, né, reciclar às vezes. E né? até mesmo para próprios clientes, viu? Porque aqui nós vamos trazer ainda gerentes da Caixa, tá? Vamos trazer pessoas jurídicas, esclarecer dúvidas de contratos. Eu achei interessante aquele episódio que falou muito sobre as regras do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, isso aqui é de vital importância, sim, para o cliente, para aquela pessoa que está pensando no momento de compra, né? Quero agradecer, né, primeiramente, né, Informa Coletivo, o Thiago, pela oportunidade. Assim, quando o Thiago criou, né, Informa Coletiva, eu mesmo fui bastante a favor, né? Falei, cara, vai dar certo. Porque é o que o Thiago falou. Nunca é demais o conhecimento, nunca é demais a gente reciclar. Então, esse canal, né, é para todo mundo. É para, às vezes, para o cliente que não sabe como funciona o processo, ele vai entrar lá no episódio que a Ana veio, que a Inila veio, né, que falou muito de normativo caixa, de processo, como que funciona. Ele vai entrar num episódio que, igual esse, que a gente está falando sobre vendas, sobre corretores, né? Então, assim, para o corretor que está começando, para quem já está no mercado, é de suma importância, né? Conteúdo, né? Aprendizado. Pessoal, é isso aí. Estamos chegando ao nosso final de mais um episódio Informa Coletivo, seu portal de informação habitacional. E convido vocês, se vocês não se inscreveram, se inscreve no link. Vai estar todos os conteúdos lá para você, tá? Do início até este. E o nosso próximo episódio vai ser com o Matheus Baroni, que vai falar um pouquinho para vocês também, que está querendo entrar no mercado imobiliário, falar sobre o Cresce, falar o que é preciso, o que pode, o que não pode, o que um corretor pode fazer, o que ele não pode fazer,
não se esqueça, não se esqueça, vai ter novidades aí na área para vocês, tanto como para corretores e clientes, tá? Vai ter novidades. Forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu!